pode ver de onde querer ver. Eu, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico, aqui na 8ª edição do Greener Summit em São Paulo. Tenho comigo aqui dois parceiros que acabaram de dividir ali o palco do debate de um tema super interessante, que é o momento da GD no Brasil. Tenho comigo aqui à minha esquerda Alan Cavalcante, responsável pela área de marketing comercial da Green Yellow. E do meu lado direito, Marcelo Poli, responsável pela área de energia, né, Marcelo? Do Carrefour. Manutenção, obras e energia. Manutenção, obras e energia. Então vai muito além, né? Eu queria bater um papo com vocês dois. A gente conversou bastante ali no painel desse momento, né, da iniciativa de ambas empresas, né? Claro, Carrefour, cliente final, Green Yellow, proponente da solução, de algo que é muito interessante para o nosso mercado, para o nosso setor, que foi essa, vou chamar de parceria, né? De certa forma não deixa de ser, que vocês fizeram, que é a proposta para ter geração distribuída, ter GD em 54 estabelecimentos do Carrefour. Alan, como é que foi a construção dessa proposta? Quais foram os desafios? Depois eu vou ouvir aqui, né, Marcelo, que está conosco. Mas como é que foi estruturar isso pela Green Yellow? Obrigado por estar conosco aqui no Diário de uma Vida Elétrica. Obrigado, Guilherme. Bom, foi um grande desafio porque são duas empresas muito criteriosas, duas empresas francesas que têm atenção aos riscos. Então, como nós estruturamos uma proposta de valor para trazer uma solução de engenharia que tenha aí atenção a fiscal, regulatório, tributário e todos os riscos envolvidos, a gente agiu com muita transparência com o Carrefour, não só com o Carrefour, nós agimos com muita transparência nos negócios e esse caso em específico demorou um pouco mais porque a gente precisa sim dar clareza desses números e sim ouvir do Carrefour quais são os principais critérios deles para que essa solução pare de pé. Acredito que o Marcelo pode comentar um pouco mais também sobre isso. E vou provocar o Marcelo aqui, que eu estou impactado até agora com um dado que você trouxe ali no nosso debate, que é o que representa a conta de energia, né, na operação do Carrefour, que é a segunda conta em valor, né? Ou seja, depois de pessoal, segunda fatura, né, que vocês mais pagam, mais alta, é energia. E aí nesse cenário, Marcelo, como é que foi, o que motivou, qual foi o olhar de vocês para essa possibilidade, né, de começar a fazer esse trabalho junto com a Green Yellow, e o que foram os elementos? Olha, vale a pena por conta disso. O que foi que motivou vocês? Bom, a gente tinha feito um estudo já para as lojas como Capex. Até pouco tempo atrás, as decisões da companhia eram divididas em duas frentes. O Carrefour, que é o varejo, e o Atacadão tinha uma gestão separada. E o Atacadão tinha muita experiência com solar, porque como eles construíam lojas novas, eles instalavam muita usina. E a gente estava começando, a gente fez um carport em Canoas, porque deu um vendaval e levou a cobertura do estacionamento. Aproveita que vai fazer, já coloca a geração, e fez uma loja em Americana. E a gente modelou financeiramente como Capex. Só que com a taxa de juros no padrão que está, quando a gente começou a comparar o modelo as a service com o nosso business case, ele é muito mais atrativo pelo benefício do imposto e pela experiência que a gente teve no Atacadão da gestão do ativo, porque eles garantem a geração. Como o Atacadão instalou, mas não tinha um monitoramento, não tinha telemetria, tinha inversor parado e não estava gerando o que precisava. Então, na hora que a gente colocou todos os números na mesa, ficou mais atrativo fazer essa service. Alan, outra coisa que me chamou muita atenção na fala tua, né, nossa, ali no painel, foi o olhar da Green Yellow para parcerias, né? A importância de desenvolver, por exemplo, bons parceiros, né? O Carrefour, claro, agora um bom parceiro, mas numa ideia sinérgica, né? Ou seja, não só o cliente final, mas a cadeia como um todo. Como é que vocês têm olhado para isso? Boa pergunta. Nós estruturamos um ecossistema de parceiros que ele une os fabricantes, os distribuidores de equipamentos
para as nossas 3 linhas de soluções, desde eficiência energética, passando pela geração solar fotovoltaica junto à carga e o BESS, os integradores e as empresas de EPC e os advisors. E esse ecossistema se retroalimenta, porque a gente entendeu que a gente consegue ter uma capilaridade melhor e entregar uma solução maior para o cliente também em todas as regiões que nós estamos. Então, como é que a gente pode chegar no Ceará, chegar em Salvador, no Pará, por exemplo, em todas as regiões que nós temos aí executivos comerciais para estruturar essa proposta de valor. Então o parceiro está na ponta com o cliente e ele já nos traz de fato essa necessidade mapeada e claro, se ele tiver uma qualidade de entrega, uma bancabilidade, a gente vai, claro, dados os critérios ali que a gente vai analisar e trabalhar junto e viabilizar o negócio. A gente entendeu que a gente precisa ter esse ecossistema e ele vai ser cada vez melhor. O Marcelo, outra coisa que me chamou a atenção na tua fala foi a ideia, quer dizer, ou seja, da expansão das possibilidades que vocês começam a enxergar, mas claro, isso já está há muito tempo no radar do Carrefour, mas nessa questão hoje de uma maior digitalização, ou seja, a gente tem cada vez falado mais de energia e tudo, mas das outras possibilidades que o Carrefour enxerga, de repente de ser um fornecedor de energia, eu proprietário de um carro elétrico indo até o Carrefour, da gestão energética. Como é que vocês têm olhado para o cenário de forma geral? Ou seja, a gente está falando aqui, claro, desse modelo que vocês fizeram junto com a GreenYellow, mas há inúmeras opções ainda de ser colocado em prática, é verdade? Sim, com certeza. A parte de carregamento veicular para a gente, não só para a frota de caminhões, a gente já tem isso hoje para entrega das lojas de conveniência, que é o Carrefour Express, e é um modelo bem interessante, porque o caminhão chega, ele encosta na doca, tira a carroceria e vai carregar no pátio. E depois, enquanto está carregando, depois que ele carrega a mercadoria e carregou a bateria, ele se conecta de novo e vai para a entrega na loja. E o Carrefour enxergou, porque a gente tem como um vetor de negócio muito grande os postos de combustíveis. Uhum. E agregando o carregador elétrico, hoje você consegue carregar o seu carro elétrico daqui até o Rio de Janeiro somente em lojas do Carrefour. Você consegue fazer a viagem completa ou de São Paulo a Ribeirão Preto. Então é um ponto que a gente quer expandir, inclusive para lojas que eu não tenho posto de combustível. Alan, para fechar esse papo rápido nosso aqui no DUV, no Diário de uma Vida Elétrica, aproveitar, agradecer a parceria de vocês da GreenYellow conosco aqui na cobertura do Greener Summit, fundamental, parceiros, para que a gente possa contar essas histórias. Como é que vocês estão olhando para o setor de geração distribuída, para a BES, ou seja, para as oportunidades que a GreenYellow pode ser uma participante? Já claro, mas assim, nessas novas frentes que a gente tem no setor elétrico. Como é que vocês estão olhando para isso? Nós olhamos com bastante otimismo, sobretudo os sistemas de armazenamento de energia em baterias, o BESS. Tem muita oportunidade, tanto para atuar ali na tarifa, hora ponta, que é bem cara em algumas regiões do país, tanto na qualidade de energia, no backup, no off-grid, na solução híbrida, não só para o varejo alimentar, mas como para a indústria, para o agronegócio, a gente vê com bastante otimismo. Então, se hoje nós olharmos o nosso pipeline ali de negócios, assim, boa parte é representada por BESS e por soluções de backup. Em geração distribuída, obviamente, nós temos ativos ainda, mas nós focaremos agora junto à carga com essas soluções diversificadas. E também em eficiência energética, há uma oportunidade grande para retrofit de subestações. Então, empresas que não têm como fazer, até tem capacidade técnica, mas tem que focar de fato na entrega no negócio dela. A gente tem atuado também para apoiar essas soluções. Perfeito, obrigado Marcelo. Também para encerrar, uma última pergunta, e me chamou muita atenção, A gente às vezes fica pensando que essa ideia dos compromissos, como Paris, como a COP, foi COP 21,
ou 25? Paris... Paris foi... foi 21, mas ela com o protocolo para ser colocada ainda em prática, né? E aí você trouxe um número interessante, e aí, claro, Carrefour, a empresa francesa, faz todo o sentido, né? De diminuir em 27,5% até 2030, que o desafio era grande, porque você tem uma série de variáveis. Conta pra gente um pouquinho como é que é esse desafio dentro do Carrefour hoje. A gente tem um acompanhamento da matriz, né, na França, então a gente tem reunião mensal para mostrar quanto que a gente está fazendo, quanto que está trazendo de economia, e praticamente eu cuido de manutenção, obras, mas 80% do meu tempo está em eficiência energética, em tentar reduzir consumo, e a gente conseguiu esses resultados. A gente está em torno de 23% no Carrefour, e agora nós estamos implementando as mesmas metodologias no Atacadão para eles também chegarem aos 27,5%. Ou seja, então é verdade, né? É verdade. É isso. Pode ver, de onde querer ver. Eu, Guilherme Crispim, o Mensageiro Eletro, um papo muito bom aqui com Alan Cavalcante da Green Yellow, Marcelo Poli do Carrefour, aqui na 8ª edição do Greener Summit. Agradeço você que está conosco aí, acompanhando essa cobertura. Vem com a gente que tem muito mais. Alan, obrigado pela entrevista, pela oportunidade que você está nos dando. Marcelo, obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho, pela parceria. Vamos chegar nos 27,5, hein? A meta é essa. É isso. Vamos passar. É isso. Vem com a gente, um abraço. Bora lá.